Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Idoso assassinado a bala na residência no Vasco da Gama. 2 homicídios registrados em Camaragibe. Idoso suspeito de pedofilia assassinado a tiros em Abreu Lima. Ladrões assaltam e matam jovem a tiros em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 16 assassinatos divididos. Foram 8 crimes no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.075 assassinatos, sendo 1.727 no interior e 1.348 no Grande Recife. Tiroteio termina com morte na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. A notícia com a repórter Simone Santos. O crime aconteceu na rua Espírito Santo, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Passava das 8h30 da noite, quando vários homens encapuzados surgiram na rua pela área de mata. Eles procuraram por outros homens que seriam traficantes da área. Uma grande troca de tiros aconteceu no local. As marcas de bala ficaram por todas as partes. Nos muros e nas fachadas das casas, elas chamavam a atenção. Na hora do tiroteio, havia muitas crianças brincando na rua. Nenhuma delas se feriu, mas um homem de 30 anos de idade foi atingido nas costas e na cabeça e morreu no local. Os projéteis de pistola ainda estavam no chão. Na rua, ninguém quis gravar entrevista, com medo. Há pouco mais de um mês, no mesmo local, o corpo de uma mulher foi encontrado. Isla Beatriz da Silva, que tinha 21 anos de idade, foi encontrada morta na estrada do Batorel. De acordo com a polícia, o corpo da jovem estava com as mãos e os pés amarrados e com uma corda no pescoço. Simone Santos para o Bandeira 2. O homem que morreu baleado nessa troca de tiros foi identificado como sendo José Edson da Silva, tinha 30 anos de idade, era conhecido pelo apelido de Marreco e morava na rua Borborema, lá mesmo na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Homem é assassinado a tiros no bairro de Prazeres. A notícia com o repórter Emerson Pereira. O crime foi na rua Professor Nilo Peçanha, na Vila Aritana, bairro de Prazeres. Era por volta das 10h30 da manhã. O homem de 43 anos passava pelo local quando foi atingido com pelo menos 3 tiros, inclusive na cabeça. Ele morreu a poucos metros de casa. Uma câmera de segurança do beco onde houve o crime flagrou o momento em que um carro branco, modelo Gol, passou pela rua. Depois, o veículo voltou de ré. Em seguida, a vítima já aparece baleada no chão. Peritos do Instituto de Criminalística conseguiram desbloquear o aparelho celular da vítima e encontraram mensagens e ligações que podem ajudar o delegado a esclarecer a motivação e autoria do crime, que teve características de execução. A polícia informou que o homem que morreu já teve passagem pelo sistema penitenciário. A irmã da vítima esteve no local, mas não quis comentar nada. O corpo foi levado para o IML. Emerson Pereira para o Bandeira 2. E a polícia segue investigando a morte dele, do Cleidson de Oliveira Silva, que tinha 43 anos, morava na rua Professor Nilo Peçanha, no bairro de Prazeres. Severino Pedro da Silva Rufino, jovem com 22 anos de idade, residente no loteamento Bonança 2 em Moreno, foi assassinado com disparo de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Abraão Corvelo, um homem com 38 anos de idade, residente na zona rural de Saloá, foi assassinado perto da residência dele. Aliás, ele foi baleado perto de casa por desconhecidos, trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. A catadora de recicláveis Rayane Caroline Gomes do Nascimento, de 28 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo, e o corpo dela é encontrado no rio Tapacurá, em
debaixo da ponte do dique, na Rua do Maranhão, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Ela estava com o rosto desfigurado e a cabeça aberta. De acordo com informações, a jovem seria usuária de drogas. José Edson Silva de Almeida, com 26 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do Engenho Velho Pitombeiro, que fica em Joaquim Nabuco. Crime praticado por elementos desconhecidos encapuzados que se diziam policiais. Esse rapaz teria sido arrastado, amarrado em casa, colocado num carro branco, veículo não identificado, e depois o corpo foi desovado. De acordo com informações, José Edson Silva de Almeida, ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas, homicídios e até outros crimes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. José Evandro Bezerra Dionísio, com 21 anos de idade, foi assassinado a pauladas e o corpo encontrado em um prédio perto da residência dele, na Rua João Pedro Xavier, na Vila Delmiro, em São José do Belmonte. A única informação é de que ele foi morto por 2 homens desconhecidos. Um rapaz identificado apenas como Neto Malta foi assassinado com tiro de espingarda 12 na cidade de Águas Belas, no Agreste do Estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ligadinhos com a gente no Beco do Oeste, comunidade do Bode do Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, também Marcelo do Mercadinho. Neo Cabeleireiro na Rua do Chafariz, no Córrego Zé Grande, Beto Cabeludo, Mamá, Bilzinho e Baixinho da Lua, todos também no Córrego Zé Grande. O subtenente Carvalho, que inclusive no próximo domingo realizará uma festa de encontro dos Papudinhos no Alto José do Pima, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, comandada essa festa e patrocinada por Guinha. Também ligado com a gente na jornal o professor Rivaldo em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro do Tempero, no bairro do Nobre, em Paulista. Neto do Veneza Alter Parque, Maria Farinha também está sintonizado com a gente em Abreu Lima, Dona Dora e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Fernando Marroco dos ônibus, a esposa Marinalva e Tom da Quitanda estão no Alto José Bonifácio, no Mercado Público em Camaragibe. Toda a rapaziada sintonizada aqui com a gente, inclusive Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo, Sandro do Miúdo com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. No Mercado Público de Nova Descoberta, toda a turma também ligada com a gente, inclusive Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. No edifício Pasteur, na Condina Boa Vista, Marília e o porteiro Marrom das Meninas. Davi, Fátima e Davi moram no conjunto Praia do Janga, também estão ligados com a gente aqui na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia segue investigando a morte de João Vitor, assassinado a bala na noite de antes de ontem, na segunda travessa Barão Vermelho, pertinho da reserva da Mata, em Passarinho, Olinda. Um rapaz identificado como Gago foi assassinado e a polícia está investigando o caso. Ele foi morto também na noite de antes de ontem, na Rua Espírito Santo, comunidade Belo Horizonte, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Também a polícia investiga a morte de Daniel Martins de Souza, assassinado a tiros na quadra 13, lote 30A, no bairro Mutirão, em Serra Talhada. A polícia também investiga a morte de Davidson Matheus Almeida Moraes da Silva, que tinha 21 anos de idade. Ele, antes de ontem, trafegava numa moto Pop 100 vermelha de placa PCL 6608 e foi emboscado e assassinado a tiros quando ia para casa. Ele estava indo para a casa da avó dele, no sítio Pedra Comprida, zona rural de São Bento do Una. A única informação é de que ele foi morto por 2 homens numa motocicleta Bros. A polícia também investiga na cidade de Pombos, mais precisamente na Rua A, onde aconteceu um homicídio antes de ontem. A vítima, Laércio Ferreira, que tinha 50 anos de idade. Agradecendo ainda a turma ligada com a gente aqui na Jornal, Zeca Pedreiro, a noiva dele, Ivanice, e o vizinho operador de áudio aposentado, Ivanildo Queiroz, estão na Rua Tupiniquins, no bairro de Santo Amaro, no Camelódromo, módulo 2. Estão lá Neném do Calçado, Rafa do Céu, Lima Céu,
Léo Céu também, Nininho Céu e também as meninas da loja de maquiagem Pickmake, toda a rapaziada lá na Dantas Barreto, no Camelódromo, sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal. E a rapaziada que faz parte da diretoria do Campol também está ligada com a gente, o presidente Paiva, o vice Pedro Lins e os diretores Luiz Carlos o Tatu e Marcos Pereira, além do comissário Euclides, esposo de Dona Marise. Por sinal, no próximo sábado, foi antecipada aí para o dia 17, no próximo sábado, a abertura de verão lá no Campol com várias atrações. Eliseu da Silva Lima, de 23 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Travessa Aristides, loteamento São Gabriel, em Cachoeirinha, isso mesmo. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A vítima, o rapaz Eliseu da Silva Lima, chegou a ser levado para a UPA local. E ele ainda foi removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. O trabalhador rural Ademil de Melo Amorim, de 37 anos, ele trafegava de motocicleta, foi emboscado e morto a tiros no distrito Poço Comprido, à margem da BR-424, em Correntes. Um elemento que estava numa outra moto cometeu o crime. Idoso assassinado a bala na residência no Vasco da Gama. 2 homicídios registrados em Camaragibe. Idoso suspeito de pedofilia assassinado a tiros em Abreu Lima. Ladrões assaltam e matam jovem a tiros em Caraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O presidente da MEP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Estadual Pensionistas, PMBM do Estado de Pernambuco, Tenente Willy Vieira, diretoria e funcionários desejam a todos sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da MEP um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, amor e harmonia. E que o próximo ano seja de prosperidade, saúde a todos. Contamos com vocês, sócios e pensionistas. Unidos seremos mais fortes. Esse será sempre o nosso objetivo. A MEP, trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Idoso assassinado a bala na residência no Vasco da Gama. Marcos Antônio Alves da Silva, de 62 anos de idade, foi assassinado ontem por volta das 4:30 da tarde com disparos de arma de fogo. Elementos desconhecidos invadiram a casa dele, localizada no Alto Nossa Senhora de Fátima, no Vasco, e cometeram o crime. Mataram ele a bala. A motivação é desconhecida e o corpo de Marcos Antônio Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. 2 assassinatos registrados em Camaragibe. Um dos homicídios aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã. A vítima, Anderson Almeida da Silva, ele tinha 25 anos de idade e foi assassinado a tiros na rua Elisa Cabral de Souza, no bairro Novo do Carmelo, lá em Camaragibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O outro assassinato já foi à tarde, por volta de 2:30. A vítima, o Edson Barbosa de Lima, tinha 30 anos, morava na Travessa Amaro Duarte, no bairro da Tabatinga. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na Avenida Luísa Medeiros dos Santos, lá mesmo na Tabatinga de Camaragibe. Foi só um elemento que cometeu o crime. E o rapaz, o Edson Barbosa de Lima, chegou a ser levado para o SEMEC, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal.
José Jailson da Silva, de 43 anos de idade, conhecido como Nenda Besta de Lotação, motorista de aplicativo, ele foi assassinado a bala na Avenida Estácio Coimbra, perto da igreja, em São Joaquim do Monte. O crime foi praticado por 2 homens numa motocicleta preta. De acordo com informações de José Jailson da Silva, o Nenda Besta de Lotação, ele já havia tirado cadeia por receptação e também suspeito de assassinato. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O estudante Fabrício Soares de França, com 19 anos de idade, ele havia participado de uma festa de casamento de um amigo e acabou morrendo em um acidente na PS 106, zona rural de Vertentes do Lério. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital local. O carro em que ele viajava desgovernado capotou e ele chegou a ser levado para o hospital local. 2 pessoas ficaram feridas nesse acidente, também foram levadas para o hospital local e depois removidas aqui para Recife, para o HR. Fabrício, o rapaz que morreu, seria filho do vice-prefeito lá de Vertentes do Lério. Uma ossada humana foi encontrada dentro de uma mala de viagem em um apartamento na rua Jangadeiro, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A causa-mortes é ainda desconhecida e a ossada foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Aniversariantes da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Estão aniversariando hoje Gilson Lopes de Aguiar, Carlos Alberto Ferreira Rodrigues e o Wallace Luiz Saraiva de Albuquerque. Caju também está aniversariando, isso mesmo, Caju mora na rua 83, bloco 10, no bairro do Maranguapium Paulista. Os amigos do Caju, Buchinho, Lázaro, Berg, Sargento PM Edson e também o comissário Beto Buril. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos Manuel Elias da Silva e Telmo Roberto Galvão Ribeiro. E a pensionista Lúcia Maria de Santana. E quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Ricardo de Oliveira Paz Barreto. Davi Nascimento de Souza, de 25 anos de idade, residente na Avenida A, no bairro do Maranguape 2, em Paulista. Ele foi encontrado morto dentro do rio Paratibe, na rua Antônio Guedes Amorim, estrada de barro, possivelmente vítima de afogamento. O Corpo de Bombeiros resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um empresário cujo nome não foi informado parou o carro dele à margem da BR-408 em Paudalho e, ao tentar atravessar a rodovia para tomar um cafezinho do outro lado, acabou sendo atropelado e morto por um veículo não identificado. Ele, que era dono de uma rede de supermercados em São João, no interior do estado, o corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 16 assassinatos, 8 homicídios ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, já foram registrados 3.075 assassinatos, sendo 1.727 no interior e 1.348 no Grande Recife. Um adolescente de 17 anos de idade sofreu um atentado à bala. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na rua Doutor Miguel Braz, em Santa Maria do Cambucá. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o adolescente foi levado para a emergência do hospital local. Um rapaz identificado apenas pelo apelido de Fumaça, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Manuel Braga, em Cachoeirinha. Isso mesmo, em Cachoeirinha. Fumaça por pouco não foi assassinado. Ele ficou ferido e foi levado para a emergência do hospital local. Marcos Antônio da Silva, um cidadão com 55 anos de idade, foi agredido com golpes de faca peixeira em terras do Engenho Sibiró, zona rural de Sirinhaém. E o suspeito do atentado, identificado apenas como Dedé. De acordo com informações, Marcos Antônio da Silva, ele estava sendo levado em um carro e pulou do veículo em movimento. Não quis ir para o hospital. Resultado, além das facadas que levou, ficou todo machucado. Aí sim,
Depois teve que ser levado porque a situação piorou. Ele foi levado para a emergência do hospital local. Ainda no bairro do Pina estão ligados com a gente aqui na Jornal Hugo do Peixe e a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Joel da padaria Deus é Fiel, está no conjunto abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro, em frente ao restaurante Boteco do Caranguejo no Jangue. Está lá todo o pessoal da Arena de Clécio e Lúcio, ex-jogadores de futebol, são filhos de Dona Célia. Ainda no Jangue estão lá os alunos do personal trainer Birubiru, inclusive o sargento Murilo, o comissário Coloral e a cantora Gerlane Gel também. E também ligadas com a gente as cantoras Lurdinha Oliveira e Silene Araújo Forrozeira. Homem é flagrado furtando produtos da loja de ração que fica localizada na rua Amarante, no bairro do Jardim Fragoso, em Olinda, no Grande Recife. Câmeras de segurança mostram quando o suspeito entra no estabelecimento e comete o crime. Ao fim da ação, ele vira a câmera para não ser filmado e sai como se nada tivesse acontecido. Até agora, ele não foi identificado. Assalto à farmácia é registrado por câmera de segurança em Camaragibe, no Grande Recife. O suspeito entra no local e compra um medicamento. Ele chega a dar o dinheiro para a atendente. No momento em que ela abre o caixa para passar o troco, ele anuncia o assalto e pede todo o dinheiro. O homem recusou as moedas e depois se retirou do local. Esse caso aconteceu na Avenida Belmiro Correia, a principal via de Camaragibe. Uma queixa foi prestada na delegacia da cidade. Lembrando que foram 16 homicídios registrados nas últimas 24 horas no estado, 16 divididos. Foram 8 no interior e 8 no Grande Recife. Este ano no estado já foram registrados 3.075 homicídios, sendo 1.727 no interior e 1.348 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Idoso suspeito de pedofilia assassinado a tiros em Abreu e Lima. O senhor Francisco Luiz Caetano, com 62 anos de idade, residente na rua Redenção, no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 2 horas da tarde, pertinho do posto Cabral, posto de combustível, lá mesmo no Fosfato, em Abreu e Lima. De acordo com informações, o idoso costumava levar adolescentes, meninas, para casa dele para manter relações sexuais, e ele teria sido morto, segundo informações, como uma represália. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ladrões assaltam e matam um homem a tiros em Igaraçu. A vítima é Ezequiel José dos Santos, 42 anos de idade. Ele ontem, por volta das 5 horas da tarde, trafegava numa motocicleta 150 Bros preta de placa PGA 2084. Transitava pela Rua do Manancial, pertinho da Água Mineral, lá em Igaraçu, quando foi assassinado a bala, vários disparos de arma de fogo por homens que roubaram todos os pertences dele, inclusive a motocicleta dele. Portanto, o crime de latrocínio, essa linha de investigação da polícia, o roubo seguido de morte. O corpo de Ezequiel José dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.